Olá, gente, estou de volta, dessa vez para falar da redação do Enem, o item da competência 2 da redação do Enem, aquilo que os professores irão corrigir na sua redação. Bem, esse item trata principalmente da compreensão da proposta de redação e a aplicação dos conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, tá? O que isso significa? Significa que aqui você será avaliado se você realmente compreendeu qual é a proposta que foi pensada pelas pessoas que produziram a redação do Enem, tá? Então, eles vão querer ver se você realmente compreendeu o tema que está sendo pedido na redação e vão querer perceber se você consegue desenvolver esse tema usando várias outras áreas de conhecimento, não só a língua portuguesa. O que isso significa? Que você vai demonstrar o seu conhecimento em matemática, sociologia, biologia, física, química, etc. Tá? Logicamente que você deve usar o bom senso. Não é porque vai ser avaliado outras áreas de conhecimento que por isso você vai tentar encaixar o conhecimento de matemática, de biologia, de física, tudo de uma vez só, tá? Você vai usar o bom senso e dentro daquele tema vai ver, dá para usar o conhecimento de matemática nesse tema? Dá para usar o conhecimento de biologia, de física, de química? Então eu vou usar, tá certo? Sociologia, filosofia. Sociologia e filosofia são duas disciplinas que contemplam a maior parte dos temas que existem hoje em debate, tá? Então, seria bom que vocês, tá, que estão me assistindo, me ouvindo aqui, vocês procurassem os professores de matemática, sociologia, física e tal, para que eles ajudassem você também a fazer a redação do Enem, porque muitas vezes a redação do Enem fica em cima apenas do professor de língua portuguesa, tá? E esse item, vocês serão avaliados justamente pelo que vocês conhecem de outras disciplinas, tá? Então, como é que o professor de língua portuguesa vai ajudá-los a desenvolver o tema dentro da área de conhecimento de matemática, ou de física, ou de química? É muito mais complicado. Então, é interessante que vocês peçam para o professor de física, de matemática, de química, para que eles ajudem vocês a desenvolver um tema. Então, o professor de língua portuguesa vai passar um tema para vocês, tá? E dentro desse tema, você vai lá e corre para o professor de matemática, por exemplo. Professor, esse tema aqui, como é que eu posso usar o meu conhecimento de matemática para desenvolver algo que eu possa usar aqui nessa redação? E aí ele vai ajudar vocês, tá? Aí isso vale para todos os outros professores, tá certo? Porque a construção da redação do Enem é um trabalho em conjunto, embora em muitas escolas pelo Brasil afora seja um trabalho apenas do professor de língua portuguesa. A redação do Enem é um trabalho de todos os professores da escola, tá certo? Não é só língua portuguesa. Bom, nesse item, como eu já falei, que vai ser verificado se o aluno compreendeu a proposta de redação e os textos motivadores. Os textos motivadores, eles meio que direcionam você para dentro daquela temática que está sendo pedida, tá? O texto motivador, ele não é para você, digamos assim, seguir cegamente o que está lá. Ele é motivador, ele te dá um exemplo, tá certo? Ele é como se fosse algo para você começar. Porque muitas vezes o aluno vai escrever uma redação e não tem inspiração. Os textos motivadores são, digamos assim, a inspiração para vocês começarem a escrever, tá certo? Bom, outro item que vai ser avaliado é você não vai poder ficar preso aos textos motivadores tão pouco copiados. Tem um texto motivador, então o aluno segue aquele texto, tá certo? Ou, pior, copia aquele texto e coloca na sua redação. Na redação do Enem, o que acontece? Cada linha copiada, ela vai ser eliminada, vai ser descartada pelo professor. Então, você não vai ser eliminado da redação, não vai ter a sua redação zerada porque copiou. O que vai acontecer é o seguinte,
seu texto de redação teve 20 linhas. Dessas 20 linhas, você copiou 13. Você copiou 13, então o professor vai eliminar 13 linhas que foram copiadas. Vai sobrar para você 7 linhas. Então, você vai ser avaliado por essas 7 linhas, tá? Que está lá no texto da redação. Lembrando que uma redação, para ser avaliada, ela precisa ter no mínimo 7 linhas. Ou seja, se você copiou uma linha a mais, tivesse copiado uma linha a mais, no caso 14, sobrariam 6 linhas, o que significa que a sua redação teria uma nota 0, tá? Então, você não iria levar 0 por copiar o texto motivador, você iria levar 0 por causa do número insuficiente de linhas, tá certo? Escritas. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de copiar os textos motivadores. Tem gente que, assim, para não dizer que copiou, pega a mesma coisa, só que troca algumas palavras para dizer que foi dele, tá? Isso aí também não vale, tá? Não adianta trocar a palavra, tem menino, aí ele bota moça. Tem cadeira, ele bota banco. Mas está dizendo a mesma coisa. Esse tipo de artifício, se você usar esse tipo de artifício, os professores irão perceber e esse texto vai ser considerado cópia do mesmo jeito, tá? Evite esse tipo de coisa. Bom, essa tipologia textual exige a apresentação de uma tese e a defesa de um ponto de vista, que é um texto dissertativo argumentativo. Você apresenta a tese, tá? O que seria essa tese? A tese é a ideia central da minha redação. É aquilo que eu penso e aquilo que eu vou defender depois. Por exemplo, todos os homens devem trabalhar até 80 anos. Minha tese é essa. Todos os homens devem trabalhar até 80 anos. Por quê? Porque os homens trabalham pouco? Porque os homens são todos fortes, vivem muito, então devem trabalhar até 80 anos? Então, eu tenho a minha tese é que todos os homens devem trabalhar até 80 anos. Tá? Em cima dessa tese, eu lanço a pergunta, por quê? Esse porquê é onde eu vou construir aquilo que eu vou chamar de tópicos frasais. Cada tópico frasal desse, eu vou desenvolver um argumento e um parágrafo, tá certo? É o que a gente vai ver logo depois aqui, ó. No desenvolvimento, deverá conter explicações, exemplificações, análise ou interpretações de aspectos dentro da temática solicitada, ou seja, dentro da temática e dentro da minha tese, que eu levantei que o homem deve trabalhar até 80 anos, eu vou usar exemplos. Eu vou dizer assim, olha, lá na Suécia, os homens trabalham até 90. Por que aqui no Brasil os homens não podem trabalhar até 80? Eu vou dizer que nos Estados Unidos, os homens trabalham até 80 anos, tá? De todas as classes sociais, de todo tipo de trabalho, tá? Isso eu estou dando só um exemplo para vocês. Isso não é sério o que eu estou falando, tá? Bom, cada parágrafo deve desenvolver um tópico frasal diferente. O tópico frasal foi isso que eu já falei para vocês. Eu tenho uma tese, tá? Essa tese, eu pergunto por quê. Eu pergunto e eu mesmo respondo. Por quê? Porque isso, tá? Primeiro tópico frasal, porque isso e aquilo. Segundo tópico frasal, por exemplo. Tenho 2 tópicos frasais. Cada tópico frasal desse, eu vou desenvolver. E esse desenvolvimento será um parágrafo, tá? Eu digo que o homem deve trabalhar até os 80 anos porque ele é forte. E os homens de hoje vivem até 100. Então, ele ainda teria 20 anos de sobra para aproveitar a vida. Então, isso que eu acabei de falar é um parágrafo. No segundo, eu vou dizer, a economia brasileira precisa que os homens trabalhem até 80 anos. Tá? E aí eu tenho esse tópico frasal e eu vou ter o segundo parágrafo, tá certo? Então, basicamente é isso. Uma redação com 4 parágrafos tá tranquila, não tem problema algum. Uma redação tradicional, padrão, ela teria 5 parágrafos. Uma introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Mas se tiver 4, bacana. Cada parágrafo deve conter, isso eu já falei, e deve-se evitar fuga parcial ao tema.
tá? O que significa fuga parcial ao tema? É o seguinte, se a tua redação fugir totalmente ao tema, você vai ter nota 0. Mas acontece que tua redação não fugiu totalmente ao tema, ela tem uma fuga parcial, tá? Ela estava ainda ali, depois voltou e tal, e tal, e tal. Então, fugindo parcialmente ao tema, sua redação será avaliada. O problema é que nesse item da competência 2, que cada competência vale em 200 pontos. Então, na competência 2, você não chegará aos 200 pontos. Não chegará nem a 100. Se houve uma fuga parcial ao tema, sua redação nesse item não chegará nem a 100 pontos. O que isso significa? Que lá no final, provavelmente, a tua redação no máximo chegará aos 800 pontos. Sendo bem bonzinho, tá? Então, evitar a fuga parcial ao tema. Então, se você está falando sobre os homens devem trabalhar até 80 anos, fique dentro desse tema. Não fuja, não vá falar sobre legalização de drogas, não vá falar sobre cristianismo, não vá falar sobre qualquer outro tema que não tenha a ver com isso, tá? Bom, vou ficando por aqui. Eu vou tentar o mais rápido possível falar da competência 3, depois a 4 e a 5 para encerrar. Assim que eu tiver um pouco mais de tempo e um pouco menos de preguiça, e farei um outro vídeo para colocar aqui para vocês, tá? Como eu não sou pago para fazer esse tipo de coisa, eu faço mesmo por diversão, por hobby, eu vou colocando aqui. E aí, conforme for aparecendo vontade e a preguiça me deixar, eu vou colocando alguma coisa. Eu já tenho uns 2 seguidores nas redes sociais, tá? 3 pessoas comentando e já tá bom demais, beleza? Então, meus 2 seguidores, na próxima, talvez na próxima semana, não sei, ou no próximo dia, sei lá, quando eu tiver com um pouquinho mais de coragem, eu vou colocar o próximo vídeo falando da competência 3, depois a 4 e a 5, tá? Se vocês tiverem, vocês dois aí que estão me assistindo, tiverem alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa, eu vou colocar esse vídeo no YouTube, eu vou colocar lá no YouTube, eu vou colocar no Instagram, vai aparecer no meu Facebook, vai aparecer em todo lugar aí, tá? Tá certo? Então, boa sorte para vocês e até a próxima!